Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem e que vocês estejam preparados aí para conversar um pouco sobre futebol americano. E os training camps estão a 1000, tirando alguns times que não treinaram hoje, mas aí deixa para lá, que eu não vou falar sobre isso hoje. Porém, todavia, entretanto, notícia vai, notícia vem, é contusão, é jogador que assina, jogador que renova, jogador que estende contrato, então temos algumas coisas para falar. Então, se você está pronto para conversar comigo aqui, deixa aquele comentário sobre cada uma das notícias que será tratada aqui hoje. E também aproveite, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele like maneiro também e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Já fizeram tudo isso, estão prontos para vir? Então vamos embora, solta a vinheta! Vamos começar com o Tennessee Titans, porque o jogador de linha defensivo, Jeffrey Simmons, um dos melhores da posição, diga-se de passagem, foi ejetado dos treinamentos, dos últimos treinos, né, após dar um socaço em um dos seus colegas, ou alguns dos seus colegas, lá durante uma discussão no treinamento, durante uma confusão que aconteceu ali. Quem deu esse relato foi o próprio head coach, o Robert Saleh. Então, deve ouvir um pouquinho da direção ali, um pouquinho dos seus treinadores e do head coach, levar uma bronquinha para talvez não voltar a fazer isso. Mas treino é treino e geralmente esquenta essa cabeça com pouca coisa. Uma notícia um pouco preocupante para o torcedor do Philadelphia Eagles, talvez até o momento não tem informações um pouco mais aprofundadas, mas os wide receivers Makai Lemon e Devonta Smith não treinaram na terça-feira devido a uma lesão isquiotibial, que é uma lesão ou ruptura de músculos na parte posterior da coxa ou ali na parte de trás das coxas, tá? Não se bem, pelo menos nas notícias que estavam aqui no site da NFL, não tinha data ou previsão, pelo menos na parte que eu estive procurando, para o retorno deles. Mas aparentemente é mais uma precaução do que algo grave de fato. Então, acho que o torcedor não precisa ficar tão preocupado, mas que dá aquele receio, dá. E se você é torcedor do Jets, desgraça pouco é bobagem, certo? E segundo o head coach Aaron Glenn, o tight end Kenyon Sadiq, novato, vai estrear esse ano, sofreu um pequeno revés ali relacionado a uma cirurgia de hérnia que ele teria feito durante a pré-temporada, né? Durante a intertemporada. Só que, segundo o próprio head coach, ele diz estar muito confiante sobre a preparação do tight end para estar pronto já na primeira semana da temporada regular, lá no kickoff no dia 13 de setembro. Sinceramente, eu acho que o torcedor do Jets está um pouco saturado de tanta má notícia. Um pouco de boa notícia seria muito bem-vinda ali em Nova York, no lado da AFC. O que você acha? Diga aqui nos comentários. Outra preocupação já de longa data diz respeito ao offensive tackle Rashawn Slater, lá dos Chargers, que saiu um pouco mais cedo dos treinos após uma visita à tenda médica durante ali um confronto 11-11 no treinamento, porque ele está retornando ao jogo, né, após perder toda a temporada passada depois do rompimento do tendão patelar também na pré-temporada. Então, no caso do Slater, qualquer cuidado mínimo é indispensável para evitar que ele sofra nova lesão drástica, que vai ser novamente drástica para a OL, caso isso aconteça. Então, não existem outras informações, pelo menos até o momento em que eu li a respeito. Foi apenas, talvez, uma precaução e espero, sinceramente, do fundo do coração, de que ele esteja bem e que esteja pronto para retornar para a temporada regular lá no dia 13. Diga aqui, independentemente de você for rival ou não dos Chargers, você gostaria de ver um jogador do calibre de Rashawn Slater fora? Seja sincero, mesmo que a resposta seja sim. E seja sincero, mesmo que a resposta seja não. Lá nos Packers, todo mundo sabe que Micah Parsons, né, defensive end, trocado com o Dallas Cowboys, né, no ano passado, sofreu aí uma lesão e desde a última temporada, após romper o LCA, ele está fora ali desde dezembro até então. E já vinha se falando que é bem provável que ele volte na semana 6. Jogo contra quem? Contra os Cowboys. Jogo do ex número 2, a revanche, porque no ano passado eles perderam o jogo lá na prorrogação. Porém, todavia, entretanto, dessa vez ele está afirmando que ele estará pronto para retornar no dia 6.
não duvido da palavra de Micah Parsons. Porém, todavia, entretanto, em casos como o dele, todo cuidado é pouco. Se for necessário deixá-lo de fora, mesmo contra os Cowboys, que talvez seja um desejo dele mostrar para o Jerry Jones que foi um erro trocá-lo, é importante levar isso em consideração para tê-lo inteiro durante todo o resto da temporada e quem sabe, a gente não sabe, numa possível pós-temporada. Se eu fosse dirigente, se eu fosse head coach, se eu fosse técnico de linha defensiva, coordenador defensivo, eu tomaria esse cuidado no caso do Micah Parsons. E você, diga aqui nos comentários. Indo agora para a Carolina do Norte, mais especificamente lá para a cidade de Charlotte, vamos falar dos Panthers. E algumas notícias um pouco preocupantes. Talvez a primeira nem tanto, né? Já que o wide receiver Xavier Legette, sei lá qual é a pronúncia do nome dele, o Xavier Legette, saiu do treino após dores, depois de uma queda onde ele bateu forte com a cabeça e com as costas. E segundo o Dave Canales, ele sente as costas, mas parece estar livre de uma concussão. Pelo menos isso. E tratar as costas, num caso não grave, não vai levar tanto tempo. Pois mas é o Legette, mas eles perderam alguns outros jogadores, então ele é importante. Sim, é importante, mas é o Legette, né? Ele é meio ruinzinho. Porém, todavia, entretanto, na atual situação, é indispensável a presença de todo e qualquer jogador de recepção, mesmo aqueles um pouco mais ruins, apesar que ele não foi tão ruim assim ano passado, pelo menos nos jogos que eu assisti. Agora, se o Legette saiu com dores, o running back Jonathan Brooks, que não participa de um jogo de temporada regular desde seu ano de calor em 2024, quando contundiu o joelho, ele também não jogará o jogo de hoje, do Hall da Fama. Por quê? Precaução. Como faz tempo que ele não joga, ele vem treinando bem, eles querem evitar toda e qualquer possível complicação com os frágeis joelhinhos do running back que não tem a primeira cirurgia do joelho, já segunda, terceira, não sei quantas cirurgias já teve, contando aí com college e high school. Porém, todavia, entretanto, todo cuidado também é pouco no caso do Brooks e é isso que o time vai fazer. Pelo menos uma boa notícia, aparentemente Brooks estará pronto e inteiro para o primeiro jogo da franquia na temporada regular. Agora deixando um pouquinho de notícias um pouco assustadoras para trás, vamos falar de renovações, porque lá no Texans, o defensive end Jadeveon Clowney, na verdade não é renovação, é contratação, né? Foi contratado, levado de volta para casa. Por que de volta para casa? Ele está retornando ao time que o draftou 12 anos atrás. Sim, ele já foi por 5 anos seguidos do Texans, depois saiu, rodou aí pela NFL e está voltando para casa. Contrato de 1 ano, de 5,5 milhões, podendo chegar até 8 milhões com incentivos. Agora fica a pergunta para o jogador. É uma last dance? Seria a disputa final da NFL para o Jadeveon Clowney e depois disso vem a aposentadoria? Não sei. Acho que sim. Imagino que sim. Você, torcedor dos Texans, ou você, qualquer torcedor aí, que já teve a honra ou o azar de jogar contra Jadeveon Clowney, diga aqui se você acha também que é uma última cartada dele no futebol americano. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu quero saber a sua opinião. Nos Colts, quem renovou ou quem estendeu o contrato foi o running back Jonathan Taylor, que assinou uma extensão aí de mais 2 anos com a franquia, 44 milhões, podendo chegar a 47 milhões com incentivos, sendo 39 milhões totalmente garantidos. 22 milhões aí numa média, óbvio que é a média anual aí do jogador. Tá seguindo mais ou menos o exemplo aí do Bijan Robinson, né, depois da renovação dele. Não sei hoje se eu pagaria esse valor para o Jonathan Taylor. Jogou muito bem ano passado, mas só metade da temporada. Depois disso teve uma queda. Do time geral, de uma forma geral do time, mas quando mais precisou dele, as jogadas já estavam totalmente marcadas e era fácil parar o jogo terrestre, o que lascou totalmente o jogo da franquia na segunda metade da temporada. Mas ainda assim é um bom jogador. Acho que foi uma renovação válida. Eu não teria dado 22 milhões. Eu acho que o máximo ali 18 milhões para ele estava de bom tamanho. Ou chutando alto, 20 milhões estava ótimo. Mas ele não é melhor, por exemplo, que Christian McCaffrey ou o Saquon Barkley. Mesmo estes sendo mais velhos do que ele.
porém ou são da mesma época? Não me recordo, diga aqui nos comentários. Mas vamos lá, que por enquanto, no atual momento, é um bom dinheiro para ele e não um dinheiro assim tão grande para ser tido como algo absurdo para o running back no atual momento do cap space. E lá nos Bears também tivemos renovações. O offensive tackle Darnell Wright fechou uma extensão contratual de mais 4 anos, 116 milhões com 93 milhões garantidos, dando aí uma média de 29 milhões por temporada. Então, mais um nome importante para a linha ofensiva do Chicago Bears, renovada por mais 4 temporadas. Aí, dependendo de como está o contrato, pode ser que ele possa ser cortado a partir do 3º ano, ou no 4º e último ano, só depois quando se olhar e entender o contrato do jogador é que saberemos disso. Mas, por enquanto, acho um valor ok para o jogador. E continuando nas renovações, ou extensões contratuais, o wide receiver Zay Flowers renovou seu contrato com os Ravens. 4 anos, 140 milhões com 108 milhões garantidos, sendo o maior dinheiro garantido entre todos os wide receivers que renovaram seus contratos nos últimos anos, com uma média de 35 milhões, igualando a média de Justin Jefferson. Merecido ou não, ele está feliz com toda certeza, com bolso cheio e a vida feita. Se você concorda ou não, sinto muito. É a NFL. Ele é ruim? Não. Ele é prateleira? Justin Jefferson? Também não. Pode chegar a isso? Não sei, não sou um bom analista a esse ponto. Porém, todavia, entretanto, é a vida dentro da NFL. Concordando ou não, até Christian Kirk já foi o mais bem pago dentre os wide receivers. Agora, ele não é o mais bem pago, mas é o que tem o maior dinheiro garantido em contrato nos últimos anos, pelo menos. Não é renovação, é contratação. O Commanders assinou o contrato de 1 ano com ninguém mais, ninguém menos que Stefon Diggs. O agora ex-Patriots vai jogar na capital, reforçando aí o corpo de recebedores. Não é aquele Stefon Diggs da era clássica junto com o Minnesota Vikings, ou até mesmo no seu período mais estável junto com o Josh Allen e o Buffalo Bills, mas ele ainda rende muito bem, obrigado. Tem a sua idade um pouquinho mais avançada em relação àquilo que realmente precisaria ter no corpo de recebedores da franquia dos Commanders? Sim, mas é 1 ano, 10 milhões, podendo chegar a 12 no máximo, um bom dinheiro para um cara que não vai ficar, talvez não vai ficar para mais anos ali na franquia. Você acha o que desse contrato? Bom, ruim ou não faria? Eu, sinceramente, faria. Por esse valor, com esse contrato, até no 49ers ele seria muito bem-vindo. E quase finalizando, vamos falar de Falcons. Bijan Robinson também assinou contrato, extensão contratual de 3 anos com base salarial de 66,75 milhões, podendo chegar a 75 milhões com incentivos, sendo 51 totalmente garantidos e 37 já na assinatura, ou seja, 37 milhões desse contrato já estão nas contas de Bijan Robinson. Com essa renovação, ele se torna o running back mais bem pago da história da NFL, com média de 22,25 milhões. Pode ser ultrapassado por Jahmyr Gibbs? Pode. Vai acontecer? Vamos ter que esperar, porque Jahmyr Gibbs ainda está fazendo o seu holdinho, ou seja, sua greve interna lá nos Lions, ainda não resolveu o seu BO junto com a franquia. Assim também, vamos falar um pouco aqui de uma notícia um pouco mais drástica para o Falcons. Se Bijan vai ficar, esse ano o linebacker Jalon Walker está fora da temporada por romper LCA durante o training camp nessa semana. E era uma peça essencial para essa reviravolta que a defesa teve já no ano passado e poderia apresentar uma energia um pouco maior, uma evolução um pouco maior ainda nesse ano. Vamos ver o que vai acontecer lá em Atlanta. E para finalizar o vídeo, Bryce Young, voltando para os Panthers, vamos falar do quarterback da franquia. Por enquanto, o quarterback da franquia, por que por enquanto? Ele já está no seu 3º ano com o time, ou seja, já está habilitado, elegível para negociar uma extensão contratual. Porém, a franquia vetou isso por enquanto. Não julgo. Apesar dele ter mostrado melhoras no ano passado, não foi uma baita melhora.
melhorou consideravelmente, levou o time para a pós-temporada, tá certo, venceram a divisão com campanha negativa, 8-9, ok, beleza, mas já teve melhor em relação aos 2 primeiros anos, ao primeiro ano. Porém, todavia, entretanto, não julgo a diretoria dos Panthers porque ainda precisa se ver mais melhorias, mais evolução. Segundo o vice-presidente de executivo do futebol lá, o Brandon Tillis, eles precisam ainda ver essa ascensão. Eles acham que o teto dele ainda é muito desconhecido, é muito alto, então eles têm que ver isso acontecer primeiro, para depois, talvez no ano que vem, fazer essa negociação. Então, agora é esperar. Bryce Young tem cacife para ser o franchise quarterback dos Panthers? Ainda, na minha opinião, não. Vai depender muito do que ele mostrar esse ano. Dependendo de como ele mostrar, não importa qual seja a campanha, vai ter que ver como ele vai jogar. Se ele jogar muito melhor que no ano passado, independentemente das peças que ele tem ao redor dele, aí a gente pode dizer que dá para fazer um novo contrato com a franquia e quem sabe aí estender para médio e longo prazo. Você, torcedor dos Panthers, você, fã de NFL, diga aqui nos comentários o que você faria nessa situação com um contrato ou uma possível renovação contratual com o Bryce Young. Já adiantaria logo para evitar que fique muito em cima da hora e dê um dinheiro muito mais caro do que talvez seja adequado para ele no momento? Ou você realmente esperaria para ver o que vai dar a situação de Bryce Young no time nesse ano? Eu quero saber sua opinião. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Concordando ou não com algumas opiniões minhas aqui, diga nos comentários o que você achou de cada uma das notícias trazidas aqui para vocês. E aproveite, se não é inscrito e chegou até aqui, se inscreva no canal, comente, compartilhe e manda esse canal ali, ó, para cima, junto com o futebol americano aqui no Brasil e no mundo. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais um Touchdown, até a próxima. Valeu!